Da palavra, um momento mais sublime e importante. É aqui que a gente alimenta a nossa alma, né? Aleluia. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade e pelos livramentos, pelas vitórias alcançadas. E antes de ministrar, gostaria, como eu falei domingo passado, queria pagar meu voto, pastor. Amém? Está aqui. Aleluia. Eu precisava passar de uma prova, né? E se eu fosse reprovar nessa prova, eu ia ter que esperar mais 40 dias para refazer de novo. Eu estou com urgência precisando passar em algumas coisas, né? E para a glória do Senhor, semana retrasada eu fiz a prova. De 30 questões acertei 27, fui aprovado para a glória do Senhor, irmãos. Amém? Aleluia. E eu fiz um voto com Deus, e todo voto ele tem que ser honrado. Eu disse para Deus, se eu passar nessa prova de primeiro, Senhor, mesmo que eu passe só com 21 pontos, isso era o suficiente para passar. E Ele fez eu passar com 27. Amém? E está aqui meu pastor, o óleo ungido para a igreja, 1 litro, tá bom? Aleluia. Possam usar à vontade, está pago o voto. Sempre que você fizer um voto, pague, cumpra. Amém, irmãos? Que é importante até também para você trabalhar a sua fé, exercitar a sua fé. Muitos não têm mais feito isso, né, meu pastor? Tem deixado de acreditar nos preços, nos votos, nos propósitos de Deus. Amém, irmãos? Então faça isso. Faça um voto com Deus, compromisso com Deus, que eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Porta de emprego, vida financeira, não sei o que Deus quer. De repente você está precisando, diga a Deus, se o Senhor me honrar, se tu abrir essa porta, eu vou abençoar, eu vou dar para a tua casa, eu vou devolver, eu vou dar 100 vezes mais. Tem gente que já fez voto, minha esposa fez um tempo atrás, uma porta de um emprego. Se Deus desse um emprego para ela, o primeiro salário seria para o Senhor, e assim Deus o fez, e a gente honra. Amém, irmãos? E tem que ser feito para a glória do Senhor. Amém? Continuamos. Meu amado irmão Elias, vaso de Deus. Quando tu entrou, eu te sentei, eu te vi aqui, eu fiquei olhando, e eu fui passando, tu fez um gesto, eu te abracei. Qual foi a palavra que eu te disse? Tu és profeta. Amém? Tu és vaso na mão do Senhor, vaso valoroso. Eu nem esperava que tu ia dar uma palavra, eu nem vi a programação, não li. E Deus mandou te dizer uma coisa para ti, Geude, Rafael e os demais jovens que estão aqui. Coloca a tua mão em posição de receber. Assim, Geude, Rafael. O Senhor fala contigo e com os demais jovens aqui. Há uma unção do Espírito Santo sendo derramada sobre a vida de vocês. E a unção que estava sobre Estevãos, não de morte, mas unção de ousadia, está sendo derramada na vida de vocês. Que o Senhor use com autoridade. Que Deus possa derramar um espírito de ousadia maior na vida de vocês. Não tenham medo. Deixa Deus usar vocês em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E os demais jovens recebam essa palavra. Recebam essa palavra em nome de Jesus. Abra vossas Bíblias no livro de Salmos. Eu não vou fugir do tema. Ovelhas perdidas. Amém? Aleluia. Salmo 23. Nós vamos comparar um pouco do Salmo 23 com João 10. Aleluia. João 10. Que você possa receber essa palavra e entender nessa tarde, em nome de Jesus, o que Deus quer falar com você. Aleluia. Ainda fico nervoso, olha. Mas é assim mesmo, né? Você tem que ter temor e tremor na presença do Senhor. É dependência do Espírito Santo. Muitos que chegam no púlpito e dizem que não depende mais, que estão cheios de si, né? Às vezes é só palavra, não tem mais unção, né, irmãos? E nós precisamos ser dependentes do Senhor Jesus. Salmo 23, encontraram, irmãos? Assim diz a palavra do Senhor, parte do 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum,
porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença do meu adversário, ou dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia. Salmo de Davi, irmãos. Um salmo muito lindo, é um salmo universal, onde é usado em vários momentos, em momento de angústia, né? Em momento de luta, um momento de fé, de necessidade. Esse salmo de Davi é um salmo que fala sobre ovelhas, e também fala sobre quem? Sobre o bom pastor. Então é um salmo muito importante, e que nos traz uma referência, o bom pastor. Nós vamos falar sim de ovelhas perdidas, vamos falar sobre ovelhas, mas nós também precisamos conhecer um pouco do nosso bom pastor, o que nos guia, o que nos leva para o caminho certo. E na Bíblia há várias formas que é tratada, ou Jesus é colocado como bom pastor. Deus é colocado no Antigo Testamento como bom pastor. Quem mais na Bíblia é chamado de bom pastor? Nós temos Abraão, Isaac e Jacó, eram pastores. Moisés, o grande legislador, era um pastor. Então a Bíblia está cheia de homens de Deus que eram chamados de pastor. E nada melhor do que tratar de alguém que tinha esse conhecimento ao profundo, que escreve esse salmo, que era um rei, que no Antigo Testamento escreveu o Salmo 23, que o nosso rei Davi, o bom pastor, o cuidador de ovelhas, tratado como um pastor. E essa colocação, essa palavra usada, ela se reflete poderosamente na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. E Jesus Cristo é o bom pastor que morreu por suas ovelhas. Aleluia. Olha só, irmão, como é interessante isso aqui. Em João 10:11, a Bíblia vai dizer que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Hebreus 13:20, ele é chamado de um grande pastor, que vive para as suas ovelhas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, ele é chamado de supremo pastor, o sumo pastor, que voltará para as suas ovelhas. Aleluia. E quem é a ovelha do Senhor nessa tarde, dê um glória a Deus bem forte. É interessante, irmãos, que a sequência do Salmo 22, 23 e 24 fala sobre isso. Jesus Cristo sendo o bom pastor e morreu pelas suas ovelhas. Jesus Cristo é o grande pastor que vive pelas suas ovelhas. Salmo 23 e Salmo 24, Jesus é o supremo pastor que voltará para suas ovelhas. 22, 23 e 24. Há uma cronologia interessante, né, irmãos? E o Senhor fala conosco nessa tarde. Aleluia. Então eu quero tratar com você nessa tarde sobre isso, sobre o bom pastor no primeiro ponto. Versículo 1, ou 1, né? Que diz, o Senhor é o meu, como é que é, irmãos? O Senhor é o meu, aleluia, e nada me, olha só, irmãos, interessante essa colocação, que muita gente até rebate, se chateia, fica triste, magoado, mas como ele é um bom pastor, o Senhor é meu pastor, e nada vai me faltar, e falta tudo. Aí você tem que saber interpretar o texto. Algumas traduções dizem que o Senhor é meu pastor e não me faltará o Senhor. Nós sabemos que as lutas são grandes, irmãos. Sabemos que às vezes falta água na nossa mesa, falta dinheiro para pagar uma conta, falta algo para a nossa necessidade. E naquele dia da angústia, naquele dia da adversidade, naquele dia da luta, mesmo que você às vezes não tenha na sua mão o que você necessita, a Bíblia me diz que naquele dia o Senhor não vai me abandonar.
O Senhor é meu pastor e não me faltará o Senhor. Não te desespere, não sofra, porque o verdadeiro pastor, o bom pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não te abandona no dia da tua luta, no dia da tua adversidade, da tua necessidade, irmãos. Há duas verdades sobre esse texto, esse versículo: que o nosso pastor é divino, Ele é um Deus autoexistente, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é um Deus de aliança, um Deus de toda graça, o nosso Criador, sustentador e Salvador. E nele nós existimos, e nele nós cremos. Tem gente que tem abandonado isso, tem gente que tem abandonado no primeiro versículo, tem desistido, não acredita mais nesse pastor, nesse cuidador, que cuida de você no dia da tua necessidade. Você tem que entender que nós vivemos no reino também espiritual. Eu sempre cito isso, irmãos, porque hoje muitas pessoas não querem acreditar no reino espiritual. E nós somos ligados automaticamente no reino espiritual. A nossa luta não é carnal, é espiritual, irmão. Então você precisa acreditar nesse Deus. Ele é um Deus supremo. Ele é um grande pastor. Ele não te abandona. Se eu perguntar aqui, tem pessoas que vai dizer que já viveu coisas extraordinárias com Deus, que quando estava faltando, o Senhor enviou lá para ele a provisão, a providência. Ele abriu a porta que mais você precisava. Aquela pessoa estava enferma e foi curada. O Senhor não vai faltar, o bom pastor não vai faltar para você, meu irmão, minha irmã. Ele cuida de você. Ele cuida das tuas necessidades. Olha só, irmãos, uma outra verdade sobre esse versículo é que o nosso pastor, ele é pessoal. Como pastor? Ele é meu pastor. Ele tem conosco uma relação íntima. Ele nos conhece e nos chama pelo nome. Ele te conhece ao profundo. É uma relação íntima. Me diga qual é a outra pessoa. Pode botar marido, mãe, filho, qualquer um, que você abre a tua boca e conta a tua vida para ele. Hã? Qual dessas pessoas que você conta para sua amiguinha íntima? Você não conta tudo para essas pessoas. Conheço pessoas que têm mães e têm mágoas de mães. Não conta mais, não conversa mais com a mãe. Olha só, irmãos. Você não conta tudo para o seu marido, não é verdade? Não estou colocando nada aqui que venha atrelar o seu relacionamento, que venha prejudicar. Não é isso, estou falando que existem coisas íntimas de você, que você tem dentro de você, que você não conta para ninguém, que você morre com aquilo, sofre com aquilo muitas das vezes, mas aí você tem uma pessoa íntima, um amigo íntimo, pessoal, onde está você trancado naquele quarto e de joelho, conta no oculto a tua história, e aquele pai vai revelar no profundo para você, irmãos. Oh, glória! Quem está entendendo, dê um glória. Você tem um bom pastor, você tem um amigo íntimo que pega você e cuida de você, mesmo que você saia do aprisco. Quem já não saiu do aprisco aqui, irmãos? Quem já não botou o pé lá fora? Creio que 100% aqui. Se tiver algum santarrão aqui, meu irmão, conta a tua história aqui. Porque todos nós já pecamos um dia, já erramos um dia, já fizemos coisas que desagradou a Deus, mas nem por isso o Senhor te abandonou. Ele sempre vai cuidar de você, vai sarar as tuas feridas. Porque Ele é um bom pastor, e todo bom pastor conhece a sua ovelha. Ele cuida intimamente dela, Ele sara, Ele conhece a ferida, Ele conhece o andar, Ele conhece o pensamento, Ele sabe o que a ovelha vai fazer. E Ele cuida de ti nos mínimos detalhes, no mais profundo. Aleluia. No versículos 2 a 5,
Aleluia. Que eu quero ler novamente com você. Olha só, querida, se você quiser acompanhar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu quero retratar contigo aqui algo muito interessante nessa tarde, irmãos. No versículos 1 a 5 de João 10, abra sua Bíblia aí. Quero que você acompanhe comigo, irmãos. Algo interessante. Aleluia. João 10. Se você tiver aí, os meninos da mídia, quiser colocar. Aleluia. Para quem não está com Bíblia. Aleluia. João 10, 1 a 5 diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tirar para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Tem uma ligação nesses versículos, do 2 ao 5 de Salmo 23 e do capítulo 10 de João 1 ao 5. Narra um pouco sobre a história do pastor e o aprisco, porque o Salmo de Davi está falando sobre isso, de me levar a repousar em pastos verdejantes. E olha só como é interessante isso aqui, irmãos. Naquele período do Antigo Testamento, até naquele período do Oriente, da Palestina, haviam dois tipos de apriscos, amém? Eu não sei se alguém já pregou sobre isso, mas é necessário às vezes nós entendermos um pouco da história que nós temos vivido ou vamos viver. Havia dois tipos de aprisco. E no período do inverno, no Oriente, na Palestina, era um único aprisco enorme, onde reunia todas as regiões e seus pastores, as ovelhas. E eles levavam suas ovelhas para dentro daquele aprisco geral, de todos os pastores, e deixavam as suas ovelhas naquele lugar de descanso. E tinha um problema naquele período. O texto está falando aqui sobre conhecer o pastor, o porteiro, o aprisco, a ovelha. E o interessante, irmãos, que nesse texto aqui, aleluia, quando o pastor deixava a ovelha e à noite ficava-se o porteiro vigiando aquele lugar. Só que tinha um grande problema ali, os ladrões. Os ladrões chegavam, pulavam a cerca para roubar as ovelhas. Por isso que o Senhor faz a comparação no texto de João 10. O ladrão não vem somente para matar, roubar e destruir. Olha a comparação que ele cita. Porque naquele período eles faziam isso. Pulavam a cerca para roubar as ovelhas. Só que o texto está dizendo que muitas das vezes a ovelha não seguia a voz do estranho, do ladrão. Porque a verdadeira ovelha conhece a voz do seu pastor. Olha só, irmãos. E você precisa conhecer a voz do seu
pastor. E pela manhã, quando o porteiro via o pastor chegando, que ele abria a porta do curral, do aprisco, e que o pastor entrava e chamava as suas ovelhas, elas reconheciam a voz do seu pastor e vinham de uma por uma atrás do bom pastor, seguindo o bom pastor. Aleluia. E João 10,14 diz: aleluia, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Tu conheces o teu bom pastor, querido? Tu conheces o teu Jesus? Tu tem ouvido a voz do teu pastor? Porque ele quer te levar no Salmo 23 para um lugar de refrigério. Ele quer te levar para um lugar de descanso. Ele quer te guiar na vereda da justiça. Mas para isso você precisa conhecer a ovelha, precisa conhecer a voz do seu pastor. Nós temos dois pastores, o nosso pastor na terra, o anjo da igreja, e o nosso pastor espiritual, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E precisamos ouvir a voz dos nossos pastores, precisamos ouvir a voz do nosso Senhor. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque tem muitas ovelhas que não querem de forma alguma obedecer, serem obedientes, não querem seguir a voz do pastor, querem desviar o seu caminho da presença do Senhor, não querem mais estar firmes na presença do Senhor. E é necessário você ouvir a voz do teu pastor. E a Bíblia me diz que ele conhece a sua ovelha, e as ovelhas conhecem o seu pastor. Você tem conhecido a Jesus nos últimos tempos, irmãos? Você tem ouvido a voz do Senhor nos últimos tempos? Ou você tem se afastado do aprisco? Ou você tem se afastado da presença do Senhor? Porque tem muitas ovelhas perdidas dentro da igreja. Você sabia disso? Tem. Existem ovelhas perdidas dentro da igreja. Estão vindo para o culto, mas não estão mais buscando. Estão aqui no culto apenas, muitas das vezes, só pagando horário, vindo para cá só. Eu fui lá porque o pastor me viu e está bom. Estou vindo só para o culto porque eu tenho que cumprir tabela. Não vem mais para o culto com compromisso com Deus. Lá em casa não ora mais, não jejua mais, não lê mais a palavra. Não existe ovelha perdida só lá fora, não. Existe ovelha perdida dentro da igreja. E você precisa ouvir a voz do seu pastor. Você precisa vir para ele, porque ele já está te chamando há muito tempo. Ele está te chamando há muito tempo. Ele já foi atrás de você várias vezes, e muitos têm virado a costa para a voz do pastor. O que é que você tem feito como ovelha de Cristo? O que é que você tem feito como ovelha do Senhor? Aleluia. Escute só. Eu falei que havia dois tipos de apriscos, um do inverno e o outro quando era normal, o período normal de verão. Os pastores faziam apriscos pequenos no próprio campo, improvisados, lá na pastagem mesmo, no próprio campo. O que acontecia naquele período? O próprio pastor, ele mesmo, leva o rebanho para o aprisco. O próprio pastor é a própria porta de entrada para a ovelha. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? João 10, 7. Em verdade vos digo que eu sou a porta. Aleluia. Não existe, você vai entender agora, não existe outra porta, não existe outro pastor que vai te salvar, não existe outro caminho, o único caminho é o Senhor, só Ele pode te salvar, só Ele que pode te dar a vitória. Me diga, quem foi a outra pessoa que pôde te salvar?
E quem vai te salvar? Muitos viram a costa para você, não é verdade? Num momento de luta. E o único que pode te ajudar é o Senhor. E na salvação é da mesma forma. Não existe outro caminho. Não existe outro pastor. E Ele é tão bom, Ele é tão supremo, Ele é tão maravilhoso, que mesmo você saindo do aprisco, mesmo você saindo do caminho, Ele não vira a costa para você. Ele não vira a costa para você. Ainda que todo mundo vire a costa, Ele não vira. Ele vai lá e cuida de você. Te põe no colo, sara as tuas feridas e te coloca de volta no aprisco. Aleluia. Tem gente que fica, eu não gosto de falar assim, mas com mimimi, né? Tem uma novela, ai, porque o pastor isso, ai, porque o pastor não cuida de mim, ai, porque o pastor não sei o quê, né? Tem gente que realmente sofre, tem problemas sérios de depressão, precisa de ajuda, mas tem gente que é muito mimimi. Vai para a presença do Senhor, irmãos. Vai pedir ajuda do pastor. Imagine um pastor cuidar de uma igreja toda. Estou falando agora do pastor terreno aqui. Para cuidar de todo mundo, irmãos. Não é fácil cuidar de uma igreja. Muitas das vezes a gente fica com, né, aquela, Deus me perdoe a colocação, frescurite aguda. Né? Se o pastor não for lá, ele não vem para a igreja. Ai, se o pastor não for lá comigo, eu não venho, não. Né? Se o pastor não for lá em casa, para com isso, irmãos. Você tem um pastor que está aqui, ó. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Vai entrar isso aí, pastor, e você vai estar lá do mesmo jeito, irmãos. Você tem que procurar esse pastor e ir atrás do aprisco. O pastor está aqui, espiritual. Abre o teu coração e diga: Senhor, cuida de mim, me sara, porque Ele vai te trazer de volta para o aprisco. Essa é uma das realidades. Perdoe a sinceridade, já falei aqui que eu sou sincero. O Senhor trata, Ele bate, mas Ele sara as feridas. Eu já apanhei muito, irmão. Já apanhei muito de papai do céu, do meu pastor. E meu pastor terreno também. Já peguei cada lapada, mas esmoreci? Não. Porque eu sei a hora de ser tratado pelo meu Deus, de ser transformado. O Senhor nos compara como um ouro forjado pelo fogo. O ouro, ele precisa passar pelo fogo para ele ser refinado. E fogo é prova, e fogo é purificação. E nós precisamos ser tratados e muitas das vezes curados. Aleluia! Você conhece a história da ovelha em si? Por que o que o Senhor nos trata como ovelha, pastor? O significado da ovelha? A ovelha é um animal indefeso. Você sabia disso? A ovelha, ela é incapaz de se cuidar, de ficar sozinha. Olha só, meu pastor. Você sabia que a ovelha é um animal que tem problema de visão? É míope. Você sabia disso? Ele não consegue enxergar um palmo sozinho na frente do nariz. Por isso que ele está no caminho. E se não tiver o pastor para guiar pela voz, ele se perde, sai do caminho. É um animal frágil. Por que que no curral ficava um pastor cuidando da ovelha, o porteiro? Justamente por causa do ladrão. E outra situação que é colocada: a ovelha à noite, elas ficam brincando entre elas, dando cabeçadas. E quando ela virava, se não tivesse o pastor para levantá-la, ela morria sufocada, porque seu intestino, seu estômago é gigante. E ela sofria, deitada, virada, com problemas de ar. Ela tinha uma parada, como é que chama?
parada respiratória e morreria. Por isso que tem que ter o pastor para cuidar e virar a ovelha. De qualquer forma, ela é muito frágil. E devemos reconhecer isso, que somos ovelhas frágeis. Apesar de sermos seres humanos, nós somos dependentes. Isso quer dizer que somos 100% dependentes de Deus. Quantos de nós já tomamos decisões sem consultar a Deus? Não digo nem a esposa, que a esposa quase acerta em tudo, né? Não é verdade? Quebrei muita cara por causa disso. Mas principalmente de Deus. Tomamos decisões precipitadas sem consultar a Deus. Se nós não tivermos em oração e jejum, a gente sai da presença do Senhor. Quantas vezes isso já não aconteceu, irmãos? Porque nós somos cegos espirituais. Está vendo? Por isso que o Senhor nos cita como ovelha. Porque a ovelha, ela é frágil. A ovelha pode ser levada, pode ser carregada. A ovelha pode sair do caminho, se perder. Pode se ferir, se machucar. Por isso que o Senhor quer cuidar de mim e de você, irmãos. Pode ser o maior musculoso, pode ser o maior fortão, né? Pode ser a mulher mais poderosa, mas se o coração não estiver cheio de Deus, sepulcro caiado, vazio, não suporta a luta. Ontem eu falei para os meninos lá em casa, para o Geude, vê alguns ricos aí, pode observar, tem todo o dinheiro do mundo, mas o coração está cheio de tristeza, pastor. O dinheiro não enche ele, não traz autossuficiência para ele, porque tem um vazio, ele está cego. A riqueza em si não é o mal, o amor ao dinheiro que corrompe. É o amor ao dinheiro, não a riqueza. Para de achar que tu tem que ser pobre. Para de achar que tu não tem que ter um bom emprego, que tem que viver na miséria. E o Senhor não quer isso de nós. Ele disse que nós vamos ter o melhor dessa terra. Você pode ter o melhor nessa terra, irmãos. Você pode sim crer nisso. Mas cuidado ao amor, ao dinheiro. Esse que é o problema. E observe essas pessoas que morrem de depressão, esses ricos, porque estão vazios, cegos espirituais. Estão sem um bom pastor. Estão sem a presença do papai que cuida. Porque o bom pastor é um pai que trata, que sara, que cuida, que corrige. E aquele filho que é corrigido, mesmo sendo corrigido, pode ver o bebezinho, um filho, você corrigir ele, ele não vai para longe de você. Quando você corrige o seu filho, ele vem e corre para os teus braços. E é assim que o Senhor faz. Ele quer te corrigir, ele quer te sarar, ele quer cuidar de você. E não vá para longe dele, venha para perto dele. E é isso que o Senhor fala nesses versículos a seguir. Versículo 2: a primeira provisão é o descanso. O Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes e nos leva para águas de descanso. Ele não apenas nos provê alimento e água, mas também nos dá paz no vale. Ele não apenas nos dá o que necessitamos, mas Ele mesmo conduz a sua fonte de provisão. Aleluia. O Senhor nos faz repousar e descansar, irmãos. Ele nos provê, porque Ele é o bom pastor e cuida e zela por você. Versículo 3, eu estou no Salmo 23, irmãos, para você não se perder. O nosso pastor nos guia pelas veredas da justiça. Se fôssemos abandonados à nossa própria sorte, entraríamos pelos atalhos perigosos e escorregadios do engano. Se seguíssemos as inclinações do nosso coração, certamente cairíamos nas trilhas do pecado. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que nós já inclinamos para o pecado. O nosso corpo, ele tem uma tendência para o pecado. E o Senhor, no versículo 3, nos diz que Ele nos guia na vereda da justiça. Ser justo.
Quantos de vocês, sendo servos de Deus, sempre diz: Senhor, me ensina a ser justo? Não é verdade? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão. Ser justo na presença de Deus. E aí, quando você serve ao Senhor, a ovelha serve ao Deus Todo-Poderoso, Ele procura se tornar uma pessoa íntegra. Se você deve a alguém, vai lá e lute para pagar essa pessoa. O Senhor me deu uma vitória um dia desse, meu pastor, também. Eu vivo de vitória, glória a Deus. Preocupado com uma dívida, eu digo: Senhor, está aqui a tua palavra. Buscai primeiro o meu reino e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí, buscando a Deus, orando: Senhor, eu quero quitar. E Deus abriu uma porta abençoada, e lá alguém foi usado para quitar uma dívida para mim. É ser justo, porque você tem que cuidar do seu nome, irmãos, para que alguém não olhe para ti e diga: olha, lá vai ali um nó cego, né? Lá vai ali um caloteiro. E tu acha que isso não chega na voz do pastor e da igreja? Fuxiqueiro para notícia ruim é o que mais tem, irmão, né? Para apontar e dizer: ali vai um profeta de Deus. Não, mas ali vai. É o que mais tem. Por bem não, mas por mal a gente só entrega na mão de Deus, né? Mas eu e você precisamos procurar a justiça de Deus e ser justo. Até que isso não pese na sua consciência, amém, irmãos? Porque também crente caloteiro é complicado, né? Misericórdia dessa alma. Aleluia. A terceira provisão, a consolação, versículo 4. Mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque o nosso pastor está conosco e sua presença é o antídoto para o nosso medo. Quantos de nós, né, quando estamos cheios na presença, a gente não tem medo, a gente vai ali e segue, vai naquela rua perigosa, vai cantando, glorificando a Deus, né? Eu já vi pessoas, pastor, que no leito de enfermidade, enquanto a pessoa está desesperada ali: ai, vai morrer, ai meu Deus, vai morrer, pelo amor de Deus, ajuda. E a pessoa está cheia de Deus: calma, não te preocupa não, eu estou com o Senhor, eu estou indo em paz. E cuidado com os chorãos, porque tem muito chorão no dia que tu morre, que está sendo velado, ele está se descabelando ali. Muitas das vezes realmente é algo de Deus, que a pessoa sente falta, mas a maioria é porque tem peso na consciência, porque não foi aquela pessoa amorosa com o ente querido que faleceu. Então, antes de acontecer alguma coisa, vá lá, ore, apresente diante de Deus, se reconcilia com o teu irmão. Aleluia. Estou terminando, irmãos, que já está no horário. É muito grande aqui o negócio. Vocês estão entendendo, irmão? Amém? Irmão, tem ministração que é aquele poder, manto, terra, né? Mas tem ministração que é conhecimento e palavra. É onde mais o crente cresce. Eu sou grato a Deus por essa igreja, porque tem unção no momento certo, mas também tem muita palavra. E a palavra que nos traz sabedoria, que traz conhecimento, discernimento das coisas. E é o principal, é a palavra de Deus. Versículo 5. Ele prepara uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. O nosso pastor não apenas caminha conosco diante das dificuldades, mas nos dá vitória contra os inimigos. Ele nos honra, ungindo nossa cabeça com óleo e nos dá alegria abundante, fazendo o nosso cálice transbordar. Aleluia! Confia, irmão, nesse Deus. Ele prepara essa mesa, está tudo preparado para a tua vitória. Vai na fé, vai em frente. Tem uns crentes medrosos hoje em dia, né? Tem medo de ir em frente. Imagine se vivesse no Antigo Testamento, meu irmão. Já tinha morrido. Tem medo de atravessar o mar. Tem medo de ir em frente com o pastor na caminhada. Tem medo de enfrentar a luta. Tem medo até de pregar. Tem medo de até testemunhar, irmãos. Tem ovelha que é assim, meu pastor.
Eu tenho medo até de andar com a Bíblia, porque eu tenho vergonha de dizer que eu sou crente. Lá na faculdade vão dizer, ai não, na faculdade vão ver que eu sou crente. Eu já disse logo, eu sou pastor, filho. Quiser ser o meu amigo, amém, senão, estou nem vendo. É eu e Deus. Quem quiser se aproximar de mim, do jeito que eu sou, eu cuido, eu amo todo mundo, independente da sua fé e religião, irmãos. Mas eu não posso negar ao meu Deus. Eu tenho que dizer, eu sou servo do Senhor, onde eu estiver. Tem gente que tem medo no ônibus de pregar a palavra, de entregar um folheto. Não é verdade, meu pastor? Tem gente que tem vergonha de enfrentar essa simples luta. Cuidado, cuidado, olha o que diz Apocalipse. Cuidado. Aqueles que têm a vergonhazinha, que são tímidos, que têm vergonha do Evangelho, que diz lá em Mateus: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Querem só as bênçãos, não querem o dono da bênção, não querem servir o dono da bênção. Aleluia. Deus vai puxar pelo pé esses daí, hein? Deus vai pegar e vai tratar. Deus vai tratar. Termino agora. Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia. Olha só, irmãos, esse salmo como é um salmo profético e apocalíptico. Você sabia disso, versículo 6? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, como ovelha, estando no aprisco do Senhor, servindo a Ele, sendo cuidado por Ele, bondade e misericórdia. Aleluia. Me seguirão todos os dias da minha vida, enquanto eu estiver na sua presença, quando eu estiver buscando, quando eu estiver aqui nessa terra. A sua bondade não vai faltar e nem a sua misericórdia. Aí que entra lá de novo: o Senhor é meu pastor e não me faltará o Senhor. Mesmo na luta, Ele está comigo. A sua bondade é perfeita, é boa, perfeita e agradável. Aleluia. E aqui entra algo profético, apocalíptico, revelação da palavra. Última parte do texto: e habitarei na sua casa para todo sempre. Escute, não está falando habitar nessa terra, está falando do reino espiritual, mansões celestiais, aprisco celestial. Se você for essa ovelha e estiver servindo a Ele, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, grupo de louvor, aleluia. Prepara aí, meu pastor. Aleluia, aleluia. Escute, o Senhor lhe preparou um lugar, uma casa, um lar, uma pátria, um céu de destino. Estaremos preparados para a sua volta, amém, irmãos? E a ovelha que estiver ferida, a ovelha que estiver sofrendo, quase abatida, o Senhor ainda está aqui, o bom pastor ainda está aqui, quer salvar, quer curar você. O amor do Senhor, o amor de Deus por mim e por você, enviou o seu Filho para salvar aquele que se havia perdido. O amor de Deus é que pode nos curar, é que pode nos salvar. O bom pastor, ele quer ir atrás dessa ovelha e trazer de volta para o aprisco dele. Ele quer te trazer de volta. Se você esfriou, se você está desviado ou afastado, o Senhor quer trazer de volta. Fecha teus olhos aí.
Fecha teus olhos aí, em nome de Jesus. Esquece teu amigo, esquece a namorada, esquece o esposo. Fecha teus olhos aí, filho. Como é que você está no aprisco de Deus nessa tarde? Aleluia. Como é que você está, a tua alma diante do Senhor? Aleluia, 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 aleluia. Faça uma autoanálise agora em nome de Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Ele te ama, querido. Mesmo sendo falho, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Oh, aleluias! Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Olha o porquê aí, meu querido. Diga assim: sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus, Ele te amou tanto, Ele te amou tanto. Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Diga assim comigo: Deus, Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, diga assim: pobre pecador, Deus me ama. Mesmo eu sendo falho, Coloca a mão no teu coração mesmo nessa sendo noite. falho, mesmo sem merecer, Como é que você está diante de Deus? Ele é um Deus de amor, querido. Ele quer salvar você nessa tarde. Ele quer trazer você de volta para o aprisco. Como é que está o teu coração nessa tarde aí, querido? Aleluia. Você está precisando ser curado, ser sarado. Se você está precisando ser curado, se você não está 100% com Deus, sai do teu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. Dê o primeiro passo. Você que está dependente dele, precisando da voz do Senhor, dizendo: Senhor Pai, fala comigo, cuida de mim, eu quero voltar para o teu aprisco. Aleluia. Se alguém assim nessa noite, dependente de Deus, que precisa ouvir a sua voz, sai do teu lugar. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Você que está necessitando do bom pastor, porque Ele te ama, Ele te quer bem. se eu estou de pé, Deus me ama. Ele te ama, querido, nessa tarde. Alguém nessa tarde? Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Aleluia. Por quê? Aleluia. Sem o seu amor, sem Cadê a terceira o seu pessoa? perdão, Aleluia. o que seria? O Senhor está aqui, querido, Ele está se manifestando. Deus me amou tanto que entregou seu Cadê a filho sétima pessoa nesse pra lugar? morrer em meu lugar. Diga: Deus, Ele me ama. Deus me ama
abertos pra mim. Diga assim comigo: Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Braços abertos pra mim. Assim. Oh, aleluia. Há mais alguém nessa tarde, querido? Temos 5 pessoas aqui que estão necessitando do bom pastor. Aleluia. Oremanade candoromanaias. Sua palavra vai e não volta vazia, querido. Aleluia. Agora eu quero saber nessa tarde, porque o Senhor está operando aqui na vida deles. Você que quer mais de Deus, corra para cá, vem aqui para frente. Alguém quer mais de Deus nessa tarde, venha para cá, para o meu lado direito e meu lado esquerdo. Vou já encerrar. Aleluia. Mais alguém nessa tarde, vem aqui. Isso, mais de Deus, isso. Quer mais de Deus, mais de Deus. Está precisando mais de Deus, venha para cá rápido. Aleluia. Faça uma oração: Senhor, eis-me aqui, eu quero mais de Ti, Senhor. Venha, 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 venha. Vou já orar pelas essas pessoas. Sai do teu lugar, sai do teu lugar, sai do teu lugar. Vem, 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 querido, vem, vem. Tem pessoas chorando neste lugar.